A parte mais irritante, na minha opinião, é contornar o desenho, porque é uma parte que você precisa de muita atenção, você não pode errar e demora bastante, muitas vezes demora até mais do que fazer o desenho em si. Mas e se eu te der uma solução para você solucionar esse problema? Você não ter mais que contornar o desenho, você fazer um desenho sem contorno. Isso é muito útil, tá? É uma técnica muito legal, não é só vagabundagem de não querer fazer a line art, mas dá um aspecto muito diferente para o seu desenho e eu vou te explicar passo a passo como fazer isso nesse vídeo e o melhor de tudo, o porquê fazer isso. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo vamos falar sobre contornar os desenhos. Vamos fazer um tutorial basicamente de como não contornar um desenho, resumidamente. Bom, o que eu quero explicar com isso? Você deve fazer os desenhos, você já deve ter visto vários desenhos assim que sempre tem a line art, que a line art é basicamente o contorno à caneta, para que os traços fiquem firmes no papel, para que os traços fiquem definitivos no papel, que fiquem bem visíveis. Se você pega e só pinta o desenho em cima dos lápis de grafite, além de poder sujar o desenho pelo grafite, ele pode se espalhar, vai ficar meio apagado, então não vai ficar tão visível os traços do desenho. Por isso que a gente passa uma caneta para fixar melhor os traços. Agora, essa técnica que eu estou te falando de você não contornar o desenho, você termina ele, você termina de desenhar, passa seu desenho para uma outra folha, que aí tem várias técnicas para fazer isso. Eu recomendo uma técnica que eu já vou te explicar. Passa o desenho para outra folha e começa a pintura direto, sem contornar o desenho, sem nada. E você não contorna o desenho em nenhum momento. Basicamente isso, nenhum momento entre aspas. Vamos lá. Primeiro vamos começar por como que eu passo o meu desenho a limpo. Depois que você fazer a parte do esboço no seu desenho, você pega, vira a folha dele e risca inteiramente a parte de trás da folha. Risca com um lápis de escrever mesmo. Tem que ser um lápis de escrever, não é um lápis preto, tá? Tem que ser um lápis de escrever porque você precisa do grafite do lápis. Aí você vai riscando bem, para deixando bem preenchida a parte de trás. O que eu recomendo? 2 camadas de 2 centímetros, por exemplo, assim. Começa uma camada de sentido horizontal, depois vem uma segunda camada de sentido vertical. Aí algumas partes que tiver um pouquinho mais em branco, você pode pegar e fazer uma terceira camada na diagonal, por exemplo, assim. Então toma cuidado para ficar bem preenchido, para ficar sem nenhum espaço em branco, para o seu decalque sair melhor. É como se fosse um decalque de tatuagem mesmo. Então, feito isso, você vai pegar outra folha, aquela folha com qualidade boa, que você colore seus desenhos, e vai juntar as duas. Tu junta a folha que você colore seus desenhos embaixo, e aí a outra que você tem o seu desenho em cima. E aí você tem que juntar as duas e fixar uma com a outra. O que eu recomendo? Ou você pode pegar e fazer uma fita durex, como eu sempre faço nos meus desenhos. Então, tu vê que sempre meus desenhos aqui do canal, ele tá preso numa fita na mesa. Ou você pode pegar uma prancheta também e você prende as duas. Essa é a melhor forma para prender as duas assim. Eu recomendo mais a fita, porque a prancheta às vezes tu amassa demais, às vezes fica meio estranho. Já fiz prancheta, mas não ficou legal. Folhas juntas, o próximo passo é você pegar e contornar todo o seu desenho. Aconselho você usar um lápis de cor nesse momento para facilitar para você saber certinho onde você já passou o lápis, né? Onde você já contornou, onde você já refez o desenho. Porque às vezes você usa um lápis de escrever mesmo e você acaba não lembrando. E aí o lápis de cor já fica marcado certinho. Depois você desgruda as 2 folhas e na segunda folha, na folha totalmente branca, na folha totalmente novinha, vai estar o seu decalque perfeito. Quanto mais bem preenchido for a parte que você aplicou o grafite na folha, melhor vai sair o decalque, tá? Então fica a dica também. Feito isso, começa a pintura. E aí você vai fazendo a pintura normal. Ao invés de você passar direto à line art, você começa a pintura normal. O que eu te recomendo? Pega a pintura da sombra, o lápis de cor da sombra e você contorna todas aquelas partes da pele, por exemplo. Então, como assim? Vou pintar a pele ali, vou pintar a pele da minha personagem. Eu pego o lápis marrom, que vai ser a sombra, e aí eu faço todos os contornos que tiverem entre a pele. Não faço contorno da roupa, não faço contorno do olho, faço todos os contornos que abrangem a parte da pele. Depois que eu fiz isso, eu venho e pinto a pele. Aí eu vou fazer um olho, já pinto todo o meu olho ali. O olho é uma parte menor, mas vou fazer uma parte da roupa. Faço um contorno, pego a sombra que eu vou usar naquela roupa e faço todo o contorno da roupa, dos traços, os detalhes dela certinho, para não se perder. Se você só aplicar tinta direto, há grande chance de você acabar perdendo algum detalhe, perdendo algum traço e no final você não vê certinho.
Então, assim, é a melhor forma que eu te recomendo de ir pintando sem line art, porque assim você não perde nenhum detalhe, não perde nenhum traço assim que poderia ser útil, poderia ser bom assim que você aplicou no seu desenho, mas acabou você perdendo com o tempo. Quais são os benefícios de fazer isso? Primeiro, dá um aspecto muito diferente para sua pintura. Ele dá um aspecto mais natural. Dependendo do desenho, vale a pena fazer isso. Dependendo da arte, não. Como assim? Olha esse desenho que eu tô fazendo aqui. Eu fiz da Mavuika. Eu tô mostrando o exemplo usando ele. Esse desenho da Mavuika tem muito detalhe e muito aspecto assim, muita informação na tela. Então é um corpo que tá aparecendo as duas pernas, os dois braços, tá aparecendo o corpo inteiro dela, aparece o rosto dela, aparece o cabelo inteiro dela, o cabelo dela é enorme, então olha quantas mechas tem do cabelo, além de ter todos esses traços, ela é muito detalhada em si, porque se você não conhece, essa personagem é a Mavuika de um jogo chamado Genshin Impact, que é um jogo que tem muito detalhe, então tem muito tracinho pequeno, tem muita coisinha assim, realmente detalhe na roupa dela, então é mais informação ainda. Então, além de ter todo esse tamanho, a pintura dela tem muita luz e sombra, o cabelo tem um efeito de fogo, ela tem esse poder que ela deixa o cabelo dela pegando fogo. Então, na parte de cima do cabelo eu fiz um tom um pouco mais escuro, como se o fogo tivesse vindo de baixo para cima. Então, as mechas mais de baixo já estão pegando fogo e é como se elas estivessem subindo de baixo para cima. Então, olha o quanto de detalhe que tem nesse desenho. Tanto que ele tem tanto detalhe que o fundo eu só apliquei um preto padrão. Eu não quis aplicar nada de efeito no fundo, porque eu quero que chame a atenção no personagem. Se eu fazer um fundo muito detalhado, se eu fazer um fundo muito caprichado, eu vou estar dividindo a atenção. E isso é uma questão que eu sempre falo aqui no canal, sempre falo no curso Anime Sem Dom. Caso você queira aprender a desenhar animes, caso você queira realmente aprender a desenhar passo a passo do zero avançado como um profissional, saber tudo que eles usam, tem um link aí abaixo na descrição sobre o curso Anime Sem Dom. E também estamos numa promoção, tá? Se você aplicar o cupom Natal24, você ganha 50% de desconto. Lá eu falo muito isso, que é o quê? Sempre analise o contexto do desenho. O contexto do desenho é muito importante. Se você não analisa o contexto do desenho, você não analisa o que aquele desenho quer passar, qual é o sentimento que aquele desenho te passa, vai ser muito mais difícil você desenhar ele, vai ser muito mais difícil você escolher a pintura dele. Então, o que eu tô fazendo com toda essa explicação? Eu tô desenhando um personagem que aparece inteiro na folha, com muitos detalhes, por traço mesmo, ela é um personagem com muitos detalhes, então tem a luva, aí tem a roupa, aí tem as marcas de engrenagem, aí tem brinco, tem um colar, tem várias questões assim, tem vários detalhes minúsculos no decorrer do desenho. Depois disso ainda tem uma pintura extremamente complexa, cheia de luz e sombra, cheia de transição, cheia de parte de brilho, cheia de parte de sombra, muito complexa também, muito detalhada, não tem nenhuma partezinha aí que é simplesmente um blocado, nada, é cheio de mudança de tom. Então eu tenho tudo isso, olha o tanto de informação que eu tenho. Eu vou aplicar um fundo cheio de detalhe também? Não, por quê? Eu quero que chame a atenção para Mavuika, eu quero que valha a pena todo o esforço que eu fiz, todo o capricho que eu fiz para ela. Se eu aplicar um fundo muito detalhado, eu vou estar dividindo a atenção. Eu vou estar querendo dizer assim, olha só como o meu fundo, olha só a Mavuika também. Olha como eu fiz um desenho inteiramente bom, assim, inteiramente detalhado. Não estou dizendo que está errado, não é esse o ponto que eu quero falar. Mas é que a proposta do desenho. A proposta desse desenho não é um contexto tudo certinho. Até porque a Mavuika aparece basicamente em toda a folha. É um desenho que é focado na Mavuika. Se eu quisesse um desenho mais de cenário, mais de contexto, eu teria diminuído um pouco ela e aí dando mais espaço para a parte do fundo. Então, olha como o contexto importa. Esse desenho, o foco não é o fundo, o foco é a Mavuika. Então, eu fiz um fundo totalmente preto só para chamar a atenção para a Mavuika. Entendeu? Então, isso que eu quero dizer. O contexto do desenho é muito importante. E esse estilo de contorno ajuda muito nesse contexto, em que eu quero um desenho mais natural, um desenho que não chame atenção em nenhuma parte. Por quê? Se você faz line art, você vai chamar mais atenção nos traços, né? Porque é uma coisa mais artificial, entre muitas aspas. Mas você vai chamar atenção em mais partes e dependendo de onde você aplicar line art, quanto mais grossa a line art que você aplicar, mais atenção vai chamar. Isso também é uma questão que eu sempre falo nos vídeos aqui. Você está aplicando uma line art, qual é a parte mais atenção
daquele desenho. Você pode fazer uma line art um pouquinho mais grossa ali. Claro, tudo depende de quanta atenção você quer que chame para aquela parte. Agora, você quer uma parte, um detalhe muito pequeno, você quer realmente só um detalhe, que a pessoa não perceba de primeiro momento, mas que tá ali embelezando o desenho. Você pode usar uma line art com uma caneta ainda mais fina, um traço bem fininho, ou até nem usar line art. Que é o caso aqui. Como é um desenho extremamente detalhado, eu quero que o personagem, eu quero que quem esteja vendo esse vídeo, quem esteja conhecendo o meu desenho, eu quero que ele analise o desenho inteiro, ele veja todos os detalhes. Não exista parte que chame mais atenção que a outra. Se eu aplicar line art, vai ficar mais difícil disso acontecer. Não quero dizer que é impossível, mas fica um pouquinho mais difícil de acontecer porque ele não fica tão natural. Então você pode pegar e fazer isso. Então eu não apliquei line art nesse desenho, eu apliquei no máximo um contorno assim de um lápis preto, tá? Algumas partes ali tu vai ver que eu vou aplicar um contorno de um lápis preto, que também pode, tá? Também pode, porque aí dá um aspecto um pouquinho abaixo, parece uma line art, mas não é bem, então fica um pouquinho menos destacado, fica um pouco mais natural. Mas talvez você poderia fazer contorno de lápis colorido também. Então, por exemplo, o cabelo que é amarelo, fazer o contorno das mechas amarelas, dependendo do ponto. Traçar, assim, fazer os contornos somente das cores que ele é. Pode fazer também. Dependendo do desenho, fica bom. O que eu mais recomendo é fazer simplesmente um contorno com lápis preto no final. Que aí chega a ser um contorno, mas não chega a ser uma line art. Fica meio que entre os dois mundos. Mas você pode também fazer um desenho sem line art nenhuma, diretamente só com a questão assim das partes ali, que seria um semi-realismo. Semi-realismo e realismo não existe contorno nenhum, então você não pode fazer contorno de lápis preto, não pode fazer contorno de nenhum lápis. Tu só vai aplicar as pinturas no desenho e vai deixar a divisão pelas cores. Acabou. Isso é muito importante você lembrar. Eu vejo muita gente fazendo realismo, eu vejo muita gente fazendo semi-realismo, eu vejo muita gente fazendo fundo e aplicando traço. Fundo e desenho realista e semi-realista não existe traço nenhum, não tem contorno. Tem que ser partes assim completamente sem contorno, completamente livres, para dar um aspecto mais natural também. Tem que lembrar disso. No decorrer da nossa vida, assim, no decorrer do nosso mundo, não existe contorno. A gente não olha para a rua e vê os contornos das coisas. A gente vê que tudo tem os seus formatos, mas é pela questão de luz e sombra, pela questão da pintura, tudo certinho. Pela questão da visão tridimensional, mas aí é papo para outro dia. Então, não existe contorno na nossa vida real. Se você quer um desenho muito natural, que dá um aspecto mais natural possível, você não deve aplicar contorno também. Mas como eu falei, tudo depende do contexto, tudo depende do que você quer aplicar no seu desenho. Nesse desenho da Malvui que eu expliquei o porquê que eu quis aplicar isso, porque que eu não fiz contorno nesse desenho aqui de line art. Eu apliquei em algumas partes um contorno com lápis preto, algumas que eu não achei necessário eu não apliquei. Mas ficou um resultado bem legal, eu gostei particularmente. Como eu falei, é uma pintura muito complexa, é um desenho bem difícil de fazer, não é fácil. Se você já desenhou algum personagem de Genshin, comenta aqui. São personagens muito difíceis de ser feitos, são personagens muito detalhados. Esse esboço eu fiquei umas 3 horas fazendo ele e é difícil. Não achei ainda um resultado perfeito, acho que devia ter mudado mais coisa ainda. Mas como eu falei, é um desenho muito difícil. Então, chegando aqui no final do vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like no canal, compartilhar para amigo. Isso realmente ajuda muito aqui no engajamento dos vídeos. Clica aqui na playlist Projeto 30 Dias, que é uma playlist muito boa, tá aqui. Ali nessa playlist eu vou te ensinar a ganhar do zero avançado em 30 dias. Vale muito a pena você ver e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então até a próxima, tchau!